Filipenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Mas naquilo a que já chegamos, o autor sabia e conhecia do estado espiritual a que já havia chegado a Igreja de Cristo Jesus em Filipos. Desta forma, ele motiva ao povo de Deus naquele lugar a se manter nos padrões das doutrinas do Evangelho de Cristo Jesus. Também apela para a consciência de cada um dos seus leitores, para que possam fazer uma reflexão introspectiva sobre o estado espiritual de cada um deles. Porque, por mais sábio que seja o líder, não conhece totalmente o que se passa no coração e no interior de cada um dos seus liderados. É como se Paulo chamasse a responsabilidade de cada um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo em Filipos a tomarem suas posições de servos fiéis aos princípios da ética cristã, no que já chegaram, não deveriam recuar jamais, não poderiam voltar atrás, pelo contrário, deveriam avançar. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. A igreja não era, nem nunca foi, uma organização desorganizada. Cristo Jesus, desde o seu ministério, buscou criar uma comunidade cristã bem definida, com suas condutas de ética. É tanto que seus ensinos estão organizados por escrito como obras literárias de grande saber ou de grande valor. Da mesma forma, os apóstolos e missionários do cristianismo sempre buscaram se organizar com regras e doutrinas que os diferenciavam dos demais grupos religiosos do mundo gentílico. Essas regras fazem parte das doutrinas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como dos parâmetros da nova aliança de Deus com a Igreja remida de Cristo Jesus. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Certamente o apóstolo tentava dar uma alfinetada naqueles que, mesmo fazendo parte da comunidade cristã de Filipos, mas eram dissidentes das regras ensinadas pelo apóstolo dos gentios quando fundou aquela igreja. O conjunto desta obra, ou o estudo desta carta, nos mostra que haviam divisões e disseções dentro daquela igreja, certamente por aqueles que faziam oposição ao apostolado de Paulo.
No entanto, para os seus amigos, ele recomendava que todos vivessem de um mesmo modo e pensando do mesmo jeito, conforme as regras do poderoso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com ensinos que o próprio Paulo havia transmitido ali na cidade de Filipos. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo: sede também meus imitadores, irmãos. O apóstolo Paulo, desde que se converteu ao verdadeiro cristianismo, que vinha dando um exemplo de como se deve ser um verdadeiro seguidor do reino de Deus. E como tal, procurava incentivar a todos os que tinham um verdadeiro encontro com Cristo Jesus a viverem de acordo com os padrões da nova aliança de Deus com a humanidade por meio de Cristo Jesus, mas principalmente com a igreja que faz parte do reino de Deus. Os irmãos da igreja de Filipos conheciam o autor desta carta bem de perto, uma vez que Paulo foi um dos seus principais fundadores, eu digo, daquela igreja na cidade de Filipos. E sabiam do bom exemplo que ele era ou dava como missionário transcultural, como representante do reino de Cristo, como apóstolo do Senhor Jesus, enviado aos gentios. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Como aquela igreja para a qual o apóstolo estava escrevendo passou a ocupar lugar importante para o cristianismo, neste tempo vinham lideranças de todas as partes, e principalmente de Jerusalém e de outras regiões, para visitar aquela comunidade cristã. Com isso, ventos de heresias passaram a soprar sobre o povo de Deus naquela igreja. E Paulo se preocupava para que elementos estranhos às doutrinas cristãs não achassem lugar no coração dos irmãos daquela igreja, que eram, na sua grande maioria, filhos na fé do apóstolo Paulo. Finalmente, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Não somente Paulo, mas Epafrodito, Timóteo e muitos outros que eram ministros do Evangelho, consagrados ou ordenados por Paulo, eram dignos de serem imitados, como sendo homens de Deus que cuidavam das doutrinas do Evangelho. E exemplos como estes devem ser imitados não somente naquela época, mas também nos dias de hoje, o que representa muito bem o bom testemunho daqueles que são representantes, embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Compartilhe este comentário e vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.